Olá pessoal, esse vídeo é um book haul onde eu vou mostrar, na verdade, alguns livros que eu comprei no Sebo no último final de semana, para você me contar aqui nos comentários se você já leu esses livros, se você gostaria de lê-los e me dar sugestões também baseadas no que eu vou te mostrar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Heloísa e aqui nesse canal eu te conto o que os livros e o mundo me ensinam e que podem contribuir para a nossa evolução como seres humanos. Então vamos lá. Bom, eu fui em um sebo lá na cidade de Curitiba. Eu sou de Santa Catarina, mas eu tava passando o fim de semana em Curitiba. E lá tem vários sebos muito bons lá pelo centro. E eu fui em 2 sebos, na verdade em 3, que eu comprei também de um cara que tinha um sebo itinerante na rua. E eu consegui algumas obras bem legais, algumas que eu já li, mas eu só tinha no Kindle e queria a obra física. Outras que eu doei e depois me arrependi e queria ter novamente, então eu acabei comprando. E vou mostrar algumas delas aqui pra você. Na verdade, vou mostrar todas elas aqui pra vocês. O primeiro deles é esse livro aqui, que chama Índia, um olhar amoroso. Esse livro aqui, ele traz curiosidades sobre a Índia em ordem alfabética, assim, então traz várias coisas, vários conhecimentos relacionados com a Índia, né? Por exemplo, aqui tem Hanuman, na letra H, né? Hanuman é o deus macaco, na verdade ele é um avatar do deus Shiva, né? Que é uma encarnação, uma materialização do deus. E aí, então, aqui cada letra, né, vai ter suas curiosidades e eu achei um livro bem interessante porque eu me interesso muito pela Índia. Viajei para lá recentemente, tudo que é relacionado à Índia eu gosto de ler, gosto de aprender, é uma cultura muito rica. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui na orelha do livro que o autor traz, ele fala o seguinte: é difícil amar a Índia. A Índia não é um país charmoso, a começar pela paisagem, logo esquecida por causa da presença humana, que tanto se impõe em todos os lugares. Quem não gosta dos homens não deve ir à Índia. A multidão é aqui a principal paisagem. Ela é o ator de todas as coisas. Ele fala mais sobre isso, mas eu gostei muito porque a Índia, como você deve saber, é um país muito populoso, ela tem mais de 1 bilhão de habitantes e lá realmente você não tem amplas paisagens para visualizar. Claro, tem locais, né, áreas rurais, que eu tive também a oportunidade de conhecer, que tem assim paisagens mais amplas, mas na maioria dos locais você vê muita gente, é o que tem para se ver na Índia. E eu acho que é isso que torna ela tão rica, claro, aos olhos de pessoas que gostam de pessoas, né? Que gostam de conhecer pessoas, de estudar, assim, essa visão mais social. E foi isso que me atraiu muito na Índia. Eu aprendi muito com as pessoas de lá, observando a cultura dessas pessoas. É um país riquíssimo. Em breve devo fazer mais vídeos sobre a Índia aqui no canal e com certeza esse livro vai ajudar bastante. Falando ainda sobre locais e viagens e livros sobre vídeos sobre viagens que eu pretendo fazer aqui, eu comprei um outro livro de uma outra civilização que eu amo muito, que é a egípcia. Então esse livro chama Pirâmides, Esfinges e Faraós. É um livro, obviamente, sobre o Egito, né? Que fala sobre essas construções egípcias, sobre os faraós. É um livro bem antigo, como você pode ver, né? Tem as páginas aqui bem desgastadas, mas um livro que eu procurei na Amazon, nem encontrei, então é um livro raro de se encontrar e com certeza vai ter muito conhecimento sobre o Egito aqui que eu ainda não li em nenhum outro local e que vai me ajudar também para produzir o material aqui do canal que eu estou falando sobre o Egito. Inclusive, se você não assistiu, tem vídeo por aqui sobre o Egito, já fiz um vídeo falando sobre a minha viagem ao Egito, o que eu aprendi por lá, mas agora eu tô fazendo vídeos mais específicos, focado nas construções, focado nas religiões, focado na cultura do Antigo Egito, e logo eu vou estar postando todos eles por aqui, e esse livro vai contribuir com certeza. Agora um livro de uma viagem que eu vou fazer em breve, mas que eu já comprei o livro para me ajudar a estudar a respeito dessa viagem e conseguir extrair ainda mais informação quando eu estiver lá.
foi esse aqui, As Bruxas, Intriga, Traição e Histeria em Salem. Esse livro aqui, ele fala que é um livro de não ficção sobre o tema das bruxas de Salem. Para quem não sabe, a história de Salem foi, na verdade, uma histeria coletiva. Aconteceu lá em 1692, quando algumas pessoas cismaram que determinadas mulheres estavam praticando bruxaria. E cismaram mesmo, porque se você for ver as histórias, né, o que eles alegavam como bruxaria é algo assim totalmente ridículo. E esse livro aqui conta exatamente a história. Eu gostei porque ele até traz algumas ilustrações aqui. E como eu falei, eu vou em breve viajar para Massachusetts, conhecer Salem ainda esse ano. E com certeza esse livro vai me ajudar e também vou trazer muito conteúdo aqui para o canal sobre esse assunto. Então já quero começar desde já a estudar. Ainda falando de história, esse livro aqui, que se chama Troia, é de um autor brasileiro, o professor Cláudio Moreno. O professor Cláudio Moreno, ele é o responsável por um dos podcasts que eu mais amo na vida, que é o Noites Gregas. Ele é um professor, um profundo estudioso da literatura que fala sobre a Grécia Antiga. E ele fez esse podcast junto com o genro dele, que é o Felipe Speck. E lá eles contam tudo sobre a Grécia Antiga, sobre os deuses, sobre os heróis, sobre a Ilíada, a Odisseia, as metamorfoses de Ovídio. Eles falam muita coisa sobre a Grécia. E ele tem esse livro aqui que é bastante antigo, que se chama Troia. Ele fala sobre toda a guerra de Troia, porque você sabe que a guerra de Troia, ela é relatada nos livros do Homero. Então ele fala na Ilíada, ele fala sobre parte da guerra de Troia, e na Odisseia também ele conta sobre o final ali da guerra, que é quando o Odisseu está voltando para casa. E nesse aqui o Moreno fala sobre toda a guerra, então é um livro bastante interessante. Na verdade eu comprei para o meu marido, mas eu também vou acabar lendo, porque ele gosta muito de mitologia grega, já leu Ilíada, já leu a Odisseia, gosta muito do podcast do professor Moreno, e a gente vai aproveitar muito esse livro aqui, com certeza. E já aproveitando que eu estou falando de livros que eu comprei para presente, esse aqui também eu comprei para o meu marido, chama Os Césares, também é um livro que a gente não conhecia, e ele encontrou lá no sebo, gostou e eu acabei comprando de presente, e ele fala sobre vários Césares, né, que foram os imperadores romanos. Então fala sobre César, sobre Marco Antônio, Cícero, Nero, Pompeu, enfim, vários deles, Adriano, tá relatando tudo aqui nesse livro. Então também é um livro que traz essa pegada bastante histórica que a gente gosta muito. Então esse livro aqui parece muito precioso em relação a esse assunto. Outro livro que eu comprei foi esse aqui, O Físico, a Epopeia de um Médico Medieval. Esse livro, eu já ouvi muitas pessoas falando, já falei com pessoas que leram e que gostaram muito, e pelo que eu entendi, ele é um romance, mas ele conta a história de um médico, em idades aí muito longínquas, onde a gente não tinha toda a tecnologia que a medicina tem hoje em dia. Então conta a história desse médico fazendo medicina com os recursos que ele tinha naquela época. E como talvez vocês não saibam, mas eu sou médica veterinária, então eu gosto muito dessa questão assim da medicina, do desenvolvimento dessa ciência. E eu acho que vai ser bem interessante ler isso daqui e aprender bastante sobre como a medicina era e como ela se desenvolveu, que eu acho que é algo completamente incrível. Outro livro, esse aqui eu já li, tenho no Kindle, mas eu queria ter a versão física dele também, que é O Mundo de Sofia, que é o romance da história da filosofia. Esse livro aqui é lindíssimo para quem estuda filosofia, como eu, um apaixonado por filosofia. Ele traz de uma maneira muito fácil de entender os conceitos da filosofia. Então tem a menina aqui, que é a Sofia, e ela começa a receber alguns bilhetes e que fazem ela se questionar, que fazem ela começar a fazer perguntas,
que é exatamente o que um filósofo deve fazer, né? Perguntar, questionar, e assim o livro vai se desenvolvendo. É uma história muito interessante que prende bastante, e caso você ainda não conheça filosofia, nunca tenha estudado filosofia, esse aqui é um ótimo livro para você começar a se ambientar com esse assunto, e eu garanto que você vai se apaixonar depois disso. Esse livro aqui é também comprado no sebo, mas ele era novo, estava ainda no pacote, então lá no sebo tinha alguns livros que eram novos. Esse aqui se chama Hecate, Origens, Mitos, Lendas e Rituais da Antiga Deusa das Encruzilhadas. Hecate é uma deusa de antes da mitologia grega ainda. Muitas pessoas falam que ela é uma deusa grega, mas na verdade existem relatos de Hecate muito mais antigos do que as histórias da mitologia grega. Então ela era uma deusa adorada muito antes disso. E como aqui diz, ela era considerada a deusa das encruzilhadas, a deusa dos vários caminhos. Então, deusa relacionada com as escolhas, é a deusa relacionada com a bruxaria. É uma deusa muito importante para mim. Eu gosto muito de estudar religiões, mitologias, e eu me identifico muito com Hecate. Junto com Lilith e com Kali, ela é chamada de deusa escura ou deusa negra. Eu tenho até um outro livro aqui, que é Os Mistérios da Lua Negra, que ele também fala sobre Hecate, Lilith e Kali. Então eu gosto muito de ler coisas relacionadas com Hecate, por isso encontrei esse livro lá. Ainda não tinha lido livros dessa autora, Courtney Weber, então comprei para ver se eu vou gostar também. O outro livro é esse aqui, O Profeta, de Khalil Gibran. Também é um livro que eu tenho no Kindle, porque ele é um livro de poesias, na verdade. Khalil Gibran foi um poeta e filósofo libanês, mas que ele se mudou depois com a família para os Estados Unidos, e ele escrevia poesia sobre várias coisas, mas poesia assim com uma visão filosófica muito linda. Então aqui ele fala sobre o tempo, sobre o casamento, sobre o amor, sobre a liberdade. E eu gosto de ter no Kindle porque, como eu ando com o Kindle para cima e para baixo, de vez em quando eu quero ler alguma poesia, né? Eu não leio assim, não é um livro que se lê em ordem, é um livro que você abre e lê alguma coisa, né? Então eu gosto de ter ele no Kindle também, mas eu também queria ter a versão física dele, porque é um livro bem precioso mesmo, que traz coisas que ajudam muito no nosso autoconhecimento, na nossa autorreflexão. Então, quando eu vi ele lá, super baratinho, R$15, né, no sebo, aproveitei para trazer a versão física para mim. E os últimos 2 livros são esses aqui. São livros que eu já tinha também, mas eu acabei me desfazendo. Eu, antes de morar aqui no litoral de Santa Catarina, eu morava na Serra de Santa Catarina, em Lages, porque eu era professora em 2 faculdades de lá. Como eu disse, eu sou veterinária, eu dava aula em 2 faculdades de veterinária. E quando eu mudei pra cá, eu fiz uma mudança gigante de vida e acabei desapegando de muita coisa, sabe? Nesses momentos da vida que você precisa desapegar, deixar o passado pra trás e começar uma vida nova, foi mais ou menos isso. E eu tinha cerca de 500 livros na minha estante, e naquela época eu decidi me desfazer da grande maioria deles. Então eu fiz uma troca solidária, eu troquei os meus livros por rações para animais, né? Então eu divulguei eles, ia trocando com amigos, cada um dava um saco de ração, e aí eu fiz uma grande doação para animais necessitados, para protetoras independentes lá da cidade onde eu morava. Só que aí eu me desfiz de grande parte dos meus livros. Eu tinha coleções que eu era muito apaixonada, tipo alguns autores como Robin Cook, Sidney Sheldon, Agatha Christie. Eu tinha muitos livros deles e me desfiz de todos. Hoje eu me arrependo de muitos dos que eu me desfiz. Me arrependo, mas também não, porque foi uma fase onde eu precisava fazer aquilo, então deixei pra trás. E hoje, aqueles assim que eu lembro, eu queria ter de novo, eu tô tentando recuperar. E As Mil e Uma Noites são um deles, né? Na verdade 2, que são em 2 volumes, aqui volume 1 e aqui o volume 2. Pra quem não sabe, os contos das Mil e Uma Noites são contos, né? Contos árabes que a Sherazade
contava para um sultão, que ela casou com o sultão, para que ele não matasse ela. Ela foi enrolando ele, falando que toda noite ela ia contar uma história para ele, e assim ela foi contando 1001 histórias que estão aqui nesses 2 volumes de livros. Também é um livro muito interessante para você conhecer mais da cultura árabe, porque nessas histórias ela traz muito, né, dessa cultura. Então, como eu gosto muito de estudar sobre culturas diversas, eu não podia deixar de ter As 1001 Noites. Apesar de que eu já tivesse o livro, eu nunca tinha lido ele completamente. Também é um livro que você não precisa ler de cabo a rabo, você pode escolher as histórias e ir lendo. Por isso que ele é um livro bastante interessante de se ter. E foi isso, essas foram as minhas comprinhas no sebo no último fim de semana. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você tem alguma sugestão baseado nesses livros que eu mostrei aí, que eu gosto, que eu comprei. E se você gostaria de ler algum deles também. Curte esse vídeo, por favor, isso me ajuda muito. Envia para aquela pessoa que você sabe que também gosta de leituras. E não deixa de se inscrever no meu canal aqui embaixo, porque agora eu vou procurar postar com mais frequência aqui. Vou continuar falando sobre livros e também sobre viagens, que eu já estou falando aí. Já falei do Egito, como eu já disse anteriormente. Vou colocar mais vídeos sobre o Egito. Logo eu vou falar sobre os Incas também, sobre minha viagem ao Peru, sobre a minha viagem para Índia, e como eu falei, logo eu vou viajar também para Massachusetts, vou falar sobre Salem. E é isso. Se inscreve no canal para não perder nada do que eu posto por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.